Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Segue até o dia 28 de novembro a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. No fim de semana de início da imunização, o comparecimento ficou na média de 5.000 crianças. A mãe do pequeno Everton, de apenas 9 meses, levou o filho a uma unidade básica de saúde para manter o filho protegido. Muitas pessoas não trazem as crianças para vacinar, onde acontecem várias doenças, né? Então é importante vacinar sim. Então ter o cartão em dia, né? Então é bom trazer mesmo. O mesmo fez Eliana com o filho Lucas, de 4 anos de idade. Com ela, ele aprendeu a importância das doses de proteção. Para crescer e ficar forte. Devem tomar as vacinas contra o sarampo e a poliomielite crianças com idades entre 6 meses e 5 anos incompletos. O Brasil é considerado área livre do vírus da poliomielite, conhecida como paralisia infantil. Ainda assim, pais e mães se sentem mais seguros vendo os filhos imunizados. Isso jamais podemos deixar de dar. Qualquer injeção, mesmo na campanha ou fora, não pode deixar não. Tem que ser dado. No fim de semana, durante o lançamento da campanha, foram ministradas cerca de 5.000 doses. Mas o objetivo em Uberlândia é vacinar cerca de 40.000 crianças. Mas a campanha ainda segue até o dia 28 deste mês. Nosso objetivo é vacinar mais de 40.000 crianças. Então, 5.000 é um quantitativo que está longe ainda da gente alcançar a nossa meta. Por isso, a gente precisa da ajuda dos pais para que tragam suas crianças nas unidades de saúde. Na cidade, as vacinas estão disponíveis em unidades básicas de saúde, postinhos, UAIs e outros. Ao todo, são 68 salas de vacinação. A expectativa é de imunizar mais de 90% do público-alvo. A vacina, a criança terá a proteção individual e também haverá a proteção de todas as crianças, porque todos sendo imunes à doença, né, aí não teremos mais casos da doença no país. O Novembro Azul é o mês de conscientização para a prevenção e o tratamento das doenças que acometem os homens. Mas muitas pessoas pensam que esta época do ano serve apenas para se lembrar do câncer de próstata. Além desta doença, existem inúmeras outras que podem atingir o sexo masculino. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Dr. Luiz Mauro, que é urologista. Doutor, muito obrigado pela presença. Quer dizer que a gente sempre lembra do câncer de próstata, né? O mais comentado. Nós tivemos aí o Outubro Rosa, agora o Novembro Azul, mas existem inúmeras outras doenças que o homem também deve se preocupar, né, doutor? Com certeza, Carlos, com certeza. Mas só para reforçar mais uma vez, né, lembrar que o Novembro Azul, ele é em analogia ao Outubro Rosa, para reforçar, para lembrar os homens que existe o câncer de próstata e que eles precisam procurar o urologista regularmente, pelo menos uma vez por ano, né? Essa campanha ela existe não com o nome de Novembro Azul, mas jamais sempre desde 2007 para 2008, onde a campanha se ligava muito a jogador de futebol, então se falava um toque, um drible, né? No sentido de um toque retal, você driblar uma doença, né? Que é o câncer de próstata, que precisa necessariamente ser rastreado diuturnamente, para que a gente possa fazer o diagnóstico mais cedo e com isso a pessoa ter uma chance de cura muito boa. Agora é óbvio, como você mesmo falou, nós precisamos olhar o homem não só como uma próstata, mas olhar ele como um ser humano e que tem que fazer algumas, vamos dizer assim, alguns acertos ao longo da vida, né? E precisa procurar um médico para saber como é que ele está de saúde. E que tipo de doenças são mais comuns que acometem os homens especificamente e que muitas vezes elas aparecem porque o homem, a gente já conversou isso várias vezes, porque o homem não vai ao médico? Não vai ao médico. Sistematicamente ele tem uma resistência enorme de procurar ajuda, de procurar médico. Porque a gente tem que pensar de doenças assim mais amplas, né? Tem que pensar nas doenças cardiovasculares. O indivíduo tem que tomar cuidado com a alimentação, o sedentarismo, né? Então as doenças cardiovasculares ele tem que olhar, porque inclusive as doenças cardiovasculares podem levar a um dos grandes medos, né, que o homem tem, que é a disfunção erétil. Então precisa tomar cuidado com esse tipo de doença. Olhar o diabetes, que a incidência é alta em homem, enfim, dele tomar cuidado com a sua alimentação, problemas familiares, né, de herança familiar. Então ele tem que olhar o diabetes também, fazer de vez em quando o exame da glicose e ver como é que está o nível disso. Olhar
o colesterol, né, que é a dislipidemia, né? Nós temos que olhar isso com cuidado, porque também elas levam a consequências graves, né? Tanto do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de função erétil, sistema nervoso central, enfim. Então, são essas doenças que a gente tem que estar olhando. E dentro desse contexto todo, a gente tem que falar da síndrome metabólica, que é a reunião dessas doenças, né? A diabetes, hipertensão e dislipidemia, e associado à obesidade, que vem caracterizar a síndrome metabólica. Quer dizer, tem uma série de doenças que os homens precisam cuidar. O senhor falou na questão da disfunção erétil. A mulher, geralmente, quando vai chegando aos 40 anos, tem a questão da menopausa, e aí ela começa a tomar hormônio, tem uma série de medicamentos. E o homem pensa que esse problema não existe nele. No caso, existe e é a andropausa. Nessa hora, o homem sabe cuidar, o médico tem que entrar também com a ajuda? Tem que entrar e tem que insistir um pouco com ele para que ele possa falar daquilo que ele está passando, né? Todo mundo acha que o homem também vai ter, como se fosse a menopausa, vai ter a andropausa da forma como é na mulher. E é completamente diferente. A taxa de hormônio nossa, no homem, ela diminui a partir de 50 anos, mais ou menos 1% ao ano. Não é a parada de produção como é na mulher, que aos 48, 50, 52, ela para realmente. O homem não, ele continua produzindo. Mas existe a reposição hormonal masculina, sim. Você precisa dosar o hormônio masculino, né, a testosterona, e a pessoa precisa ter sinais e sintomas da falta do hormônio. Ele tendo esses sinais e sintomas e o hormônio baixo no sangue, você tem que fazer reposição hormonal, que funciona muito bem. Tá certo. Doutor Luiz Mauro, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações. E a gente lembra que o Novembro Azul, ele serve para apenas fazer um alerta para os homens, que o homem deve procurar o médico sempre. Não é só em novembro, não. Todos os meses do ano. Tomara que isso melhore no nosso país, né? Doutor, muito obrigado. Obrigado Volte sempre com as suas dicas aqui para a gente. Um abraço, obrigado. boa Até noite. Veja como fica o tempo para esta quinta-feira. Em Uberlândia, sol com muitas nuvens pela manhã, à tarde, períodos nublado com chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não passa de 31. Confira o tempo em outras cidades de Minas. Dia ensolarado pela manhã em Abadia dos Dourados. À tarde, tempo parcialmente nublado. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Tempo quente em Paracatu. À tarde e à noite há previsão de chuva. A mínima é de 21 graus. Céu parcialmente nublado em Patos de Minas. Há possibilidade de chuva. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. O dia amanhece ensolarado a parcialmente nublado em Santa Juliana. Pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 22 e 31 graus. E não saia daí que depois do intervalo a gente volta com mais informações para você. Já já.